Vamos agora aprender como somar forças em duas dimensões. Primeiro, consideremos um corpo que está sujeito a duas forças. Uma força F1 em vermelho e uma força F2 em roxo. Como nós fazemos para encontrar a soma dessas forças nos eixos x e y? Ou seja, como nós fazemos para realizar uma decomposição vetorial dessas forças para que nós possamos trabalhar com elas nos eixos x e y, né? Isso é muito importante. Eu elenquei nesse vídeo uma série de passos que ensina a como fazer esse procedimento. Então, o primeiro passo, nós devemos identificar essas forças e os ângulos, né, associados a elas em um plano cartesiano, ou seja, nós fazemos um diagrama de forças. O que isso significa? Nós precisamos colocar esse corpo que está sujeito a forças no centro de um plano cartesiano e distribuir nesse corpo as mesmas forças ali que nós observamos no desenho original. Feito isso, né, o corpo está aqui no centro do plano cartesiano e distribuídas as forças sobre ele, nós associamos ângulos a essas forças. Aqui eu escolhi um ângulo θ para a força F1 e um ângulo φ para a força F2. Os ângulos, eles podem ser com relação ao eixo x ou com relação ao eixo y. Agora, o segundo passo é distribuir as forças sobre cada eixo. Veja, nós podemos escrever a força 1, por exemplo, como uma soma vetorial de uma componente y dela, a força F1y, e uma componente x dela, a força F1x. Nós também podemos escrever a força F2 aqui como uma soma vetorial das componentes y dela, F2, y dela, F2y, e uma componente x dela, F2x. As forças podem ser escritas desse jeito, né, decompostas nos eixos, e o nosso intuito nesse vídeo é justamente achar os módulos dessas componentes das forças, o módulo das forças em x e em y. Bem, uma vez que a gente fez isso, o próximo passo é observar que existem triângulos retângulos associados a cada uma dessas forças. Bem, o que isso significa? Significa que nós conseguimos perceber, né, nós conseguimos observar que essas forças, juntamente com esses ângulos, podem formar triângulos retângulos que serão úteis para a nossa análise. Vejamos aqui o caso da força F1. Nós podemos considerar que aqui existe um cateto adjacente ao ângulo θ, aqui existe um cateto oposto ao ângulo θ, e o próprio vetor da força F1, ele vai ser a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Então, o módulo dessa hipotenusa aqui, o comprimento dessa hipotenusa, vai ser o próprio módulo da força F1. Então, nós construímos aqui um triângulo retângulo associado à força F1. O mesmo pode ser feito para a força F2. Se nós considerarmos aqui que o próprio vetor da força seria uma hipotenusa, de modo que o comprimento dessa hipotenusa é dado pelo módulo do vetor força F2, nós teremos então um cateto adjacente aqui ao ângulo φ, nessa componente aqui, e um cateto oposto ao ângulo φ nessa outra parte aqui. Certo? Então, nós enxergamos, nós conseguimos perceber triângulos retângulos associados a essas forças. Então, eu redesenhei eles aqui embaixo, né? Aqui o triângulo retângulo associado à força F2 e aqui o triângulo retângulo associado à força F1. Novamente, né? A hipotenusa desses triângulos retângulos, ela é o próprio módulo das forças F1 e F2. E existem os catetos ali associados aos ângulos. Vamos perceber agora, no quarto passo, quem são esses catetos. Se nós olharmos aqui no desenho que a gente fez, onde a gente distribuiu as componentes das forças, nós percebemos que, por exemplo, aqui na força F1, que esse cateto adjacente aqui, perdão, esse cateto oposto aqui, o ângulo θ, ele é igual a esse comprimento. E esse comprimento, né, ele é dado pelo módulo do vetor F1y. O mesmo vale para o cateto adjacente. O comprimento desse cateto aqui vai ser dado pelo módulo do vetor F1x. Está um pouco difícil de enxergar nesse desenho, porque ele ficou um tanto quanto poluído. Mas a ideia é essa. Os catetos
são justamente, os catetos dos triângulos retângulos são justamente as componentes das forças. E nós podemos observar isso aqui nesse desenho que eu fiz, desses triângulos. A hipotenusa, né, é o módulo da força, o cateto adjacente é a componente x da força F2 e o cateto oposto é a componente y da força F2. O mesmo vale para a força F1, para o triângulo retângulo da força F1. O cateto adjacente é a componente x e o cateto oposto é a componente y. É possível observar isso aqui nesse desenho. Fica claro se vocês prestarem atenção, né? Por exemplo, aqui na força F2, do triângulo retângulo da força F2, o cateto aqui oposto, né? Cateto oposto, ele terá, né, o mesmo comprimento aqui que o módulo da componente y do vetor F2. Mesma ideia aqui para o cateto adjacente aqui, né? Terá o módulo da componente x da força F2. Bem, uma vez feita essa consideração, né, nós identificamos os catetos, o próximo passo é utilizar relações trigonométricas para cada um desses triângulos retângulos. As relações trigonométricas são seno, né, seno de θ igual cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno de θ igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Ora, nós sabemos os valores dos catetos, né, e da hipotenusa para cada um desses triângulos retângulos. Então, aqui para o caso do triângulo retângulo associado à força F2, nós sabemos que o cateto oposto ele é dado pela componente y da força F2 e a hipotenusa é dado pelo próprio módulo da força F2. O mesmo vale para o triângulo retângulo da força F1, né? O cateto oposto é dado pela componente y e a hipotenusa é dado pelo módulo da força F1. Para cosseno, nós temos a ideia análoga, né? O cosseno é cateto oposto sobre hipotenusa. O triângulo retângulo da força F2, ele tem como cateto adjacente o módulo da componente x da força F2, né? E a hipotenusa é a própria força F2. O mesmo aqui vale para o triângulo retângulo associado à força F1. O próximo passo é bem simples. Nós temos essas 4 equações, né? Que eu circulei elas em verde e amarelo, que elas já nos dão os módulos das componentes das forças. O próximo passo é justamente isolar as componentes dessas forças, né, os módulos dos componentes das forças. Então, é bastante simples, né? É um procedimento matemático bem fácil. Se nós temos ali, por exemplo, que o seno de φ é igual a F2y sobre F2, para encontrarmos F2y, basta que multipliquemos, né, do lado esquerdo da equação por F2. Então, nós isolamos, né, a componente y, que vai ser dada por seno de φ F2. Então, temos aqui esse resultado. Fazendo isso para todos os outros resultados, nós encontramos, então, as componentes das forças, tanto a F1 quanto a F2. Por fim, né, agora dotados desses resultados, basta que realizemos a soma das forças em cada eixo, levando em conta os sentidos, né? Nós precisamos considerar os sentidos na hora de somar essas forças. Vejamos aqui as forças em x, né? Qual é a soma das forças em x? Se nós lembrarmos que o eixo x é orientado nessa direção, nesse sentido, então nós devemos considerar que as forças que estão orientadas, né, as componentes da força que estão orientadas nesse mesmo sentido vão ser positivas, e as componentes das forças que estão orientadas no sentido oposto a esse serão negativas. E isso acontece aqui se nós considerarmos a força F1x e a força F2x. A força F1x, por ela estar orientada positivamente com respeito ao eixo x, ela vai ter um sinal positivo na frente dela. A força F2x, por outro lado, ela está orientada negativamente com respeito ao eixo x. Logo, nós vamos colocar o sinal de menos aqui na frente dela. Bem, temos os resultados já, né, dos módulos dessas forças, basta que substituamos. Substituindo, nós encontramos, então, a soma das forças em x. O procedimento igual, idêntico, pode ser realizado para o eixo y, que está orientado nesse sentido. Então, a força F1y, né,
que está orientada no mesmo sentido positivo do eixo y, ela vai ter um sinal positivo. E a força F2y, que está orientada negativamente com respeito ao eixo y, ela vai ter um sinal de menos na sua frente. Substituindo os valores que encontramos anteriormente, nós obtemos, então, a soma das forças em y. Bem, era isso, gente. Espero ter sido didático e que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição.